E aí agora a gente vai falar sobre ferramentas. Manny, tá, se eu me tornar um QA sem nada, eu preciso saber alguma ferramenta? Sim, você precisa saber algumas ferramentas. Não para necessariamente entrar no mercado de trabalho, porém você precisa saber essas ferramentas para você se destacar no mercado e crescer com muito mais facilidade, tá bom? E assim, se você está querendo iniciar, você está querendo migrar para a área de QA, você precisa se destacar. Então vale muito a pena você aprender essas ferramentas, tá bom? Vamos lá. Primeira ferramenta que você vai aprender, que você tem que aprender como QA, na minha opinião. Gira. Coloca esse nome na sua cabeça. Gira, J-I-R-A. O Gira, ele é uma ferramenta de gerenciamento de tasks, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de projetos. Por que você tem que aprender a utilizar o Gira? E você não precisa ser o mestre do Gira, você só precisa entender como o Gira funciona. Inclusive, tem vídeo aqui no canal comigo ensinando como mexer no Gira, tá bom? Se você tem interesse, quer saber como que funciona, tamo junto. Vai lá dar uma olhadinha. O Gira, ele é uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Manny, mas é o QA que vai criar os projetos? É o QA que vai gerenciar esses projetos? Não. Quem vai gerenciar isso, grande parte do tempo, é o time de produto. Tá? Então, você pode ficar despreocupado em relação a isso. É por isso que você não precisa saber tanto assim do Gira. Você só precisa saber como utilizar ele no dia a dia. Tá ótimo. Principalmente começando, tá ótimo. E por que Gira, Manny? Porque o Gira é a ferramenta de gerenciamento de testes mais utilizada. Aliás, gerenciamento de teste não. Gerenciamento de projetos, gerenciamento de tarefas mais utilizado do mercado, tá bom? Muito mais utilizado. Só que aí você fala, tá, Manny, mas o Gira ele é gratuito? O Gira ele é gratuito para você começar a fazer uns projetinhos lá, mas ele é pago depois e ele é bem carinho, tá? Então é caro. Existem outras ferramentas que fazem a mesma coisa que o Gira? Sim, existem. Você pode utilizar o Trello, que inclusive é da mesma empresa que faz o Gira, né? O Trello e a Atlassian são da mesma empresa, ele é muito parecido. Você pode utilizar o Notion, você pode utilizar o ClickUp, você pode utilizar o Monday.com, você pode utilizar o Asana. Se eu aprender qualquer um desses e não aprender Gira, tá tudo bem? A maior parte do tempo vai estar tudo bem, tá? Porque a empresa, ela não precisa, como eu disse, a empresa ela não precisa que você seja um mestre no Gira, você só precisa aprender a acompanhar. Se você aprendeu a acompanhar qualquer uma dessas ferramentas que eu mencionei, o Notion, o ClickUp, tanto faz, você vai conseguir aprender Gira com facilidade, até porque essas ferramentas, como elas sempre estão olhando para quem são os maiores, do mercado, elas copiam muito como o Gira funciona. Então, aprende Gira. Você vai ver que é super simples, super fácil. Qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode usar, é gratuito para você testar com o seu próprio acesso, né? Você não precisa ficar gastando dinheiro com nada disso, tá bom? Inclusive, todas as ferramentas que eu vou trazer aqui são gratuitas. Beleza, Manny, legal, perfeito. Qual outra ferramenta que eu vou ter que aprender? Primeiramente, você tem que aprender uma linguagem de programação. Qual linguagem você escolhe como QA? Eu te dou 3 opções e, por favor, não foge dessas 3 opções. Não vale a pena. A não ser que cheguem na sua empresa e eles falem assim, a gente quer uma pessoa, a gente precisa de uma pessoa para trabalhar com testes automatizados e ela vai ter que aprender X. Tá tudo bem, aí beleza. Agora, se você está querendo entrar no mercado de trabalho, está querendo crescer no mercado de trabalho e está procurando uma linguagem de programação para poder trabalhar com testes automatizados, vou te passar as 3 que você tem que escolher, qualquer uma delas. Não precisa ser as 3, não precisa ser 2 das 3, precisa ser uma das 3, tá bom? Deixar isso muito claro. Você precisa aprender JavaScript, ou Python, ou Java, qualquer uma das 3, tá bom? Ah, Manny, tudo bem, mas qual que você me indica? JavaScript. Por quê? Para começar, que dentre as 3, ela é a linguagem mais utilizada do mercado, tá? Então não existe uma linguagem que passe JavaScript. Ah, Manny, mas e Python? JavaScript tem mais. E inclusive TypeScript, que é basicamente a irmã do JavaScript, né? Basicamente ela compila tudo em JavaScript no final das contas, também está crescendo ali, está entre as top mais usadas no mercado. E elas são basicamente a mesma coisa, tá? Não vou entrar em mérito sobre isso, porque não vale a pena, mas é uma dessas 3. E aí você me pergunta, Manny, tá, beleza, mas além dela ser mais utilizada no mercado, por que você me indica JavaScript? Para você poder trabalhar com Cypress. Cypress é uma ferramenta de teste automatizado, ou seja, você faz um robô que vai fazer uns testes da mesma forma que você faria manualmente, clicando no botão, só que ele vai fazer por você. O Cypress, ele faz testes automatizados e ele só funciona com JavaScript ou TypeScript, tá bom? Então, é um grande motivo pelo qual você vai acabar aprendendo JavaScript. E além disso, por que eu indico Cypress para você começar? Porque, na minha opinião, é a ferramenta mais simples de se aprender, de verdade. Tem mentorado meu que aprende Cypress antes de aprender programação, de tão intuitivo que ele funciona, tá bom? Então essa é uma dica que eu dou para vocês. Quer aprender uma ferramenta de automação de testes que seja simples de aprender, para você entender como que realmente elas funcionam, e você não vai bater muita cabeça? Cypress. Cypress é ótimo, ele vai te ensinar todos os fundamentos, ele vai te ensinar como uma ferramenta de automação de testes funciona, e para você aprender outra vai ser muito mais fácil.
tá certo? Agora, Manny, beleza. Vamos imaginar que eu escolhi qualquer uma das outras ferramentas. Vamos imaginar que eu escolhi Python. Qual ferramenta você indicaria estudar? Eu indicaria você estudar Robot Framework. Robot Framework, ele é uma das ferramentas mais utilizadas em Python. E o legal do Robot Framework é que ele é meio que uma capa para sua automação, ele é meio que um middleware. Então você pode utilizar tanto o Robot Framework com Selenium ou com Playwright. E aí tá as nossas outras duas ferramentas que você pode utilizar. Se você estiver trabalhando com JavaScript, com Python ou com Java, qualquer uma dessas três linguagens, você consegue trabalhar com Selenium e você consegue trabalhar com Playwright, tá bom? São duas ferramentas de automação. Selenium, você deve ter ouvido falar por aí porque ela é uma das mais antigas do mercado, tá bom? Então, tem muita empresa que ainda usa Selenium. Selenium, por ser a mais antiga, sinceramente, ela tá caindo um pouquinho em desuso conforme vai passando o tempo. Vai ter gente que vai falar que eu tô errado, mas tudo bem, tipo, eu vejo o Selenium ser muito menos do que antigamente, porque antigamente só existia Selenium, tá? Tipo, não só existia Selenium, mas, putz, o mercado só vivia de Selenium para testes automatizados. E hoje, a gente tem Playwright também. Playwright é o meu xodó, é a minha ferramenta de automação preferida. Eu adoro trabalhar com Playwright, por mim eu trabalhava com Playwright sempre, tá bom? Porém, ele é uma ferramenta de automação de testes que, inclusive, é desenvolvida pela Microsoft, que está crescendo conforme o tempo, tá? E ela é muito boa. Só que eu acho que o mercado ele tá mais despontado para o Cypress, sabe? Então o mercado ele contrata mais pessoas que saibam em Cypress no final das contas. Mas se você aprendeu qualquer uma dessas, eu vou ser bem sincero, tá ótimo. Você já sabe os fundamentos, você já sabe o quão bom é, né? Você já sabe como trabalhar com testes automatizados. E é o que eu falei, se você aprender uma, você consegue aprender qualquer uma das outras. Essa é a segunda, né, ou terceira ferramenta, aí se a gente for falar ferramenta mesmo, é a segunda ferramenta que você precisa aprender em algum momento, tá? Seja quando você começou, logo depois que você entendeu sobre teste de software e processos, seja que você já está trabalhando como que é e precisa crescer no mercado. Aprender a trabalhar com elas e saber fazer testes automatizados estratégicos vai fazer toda a diferença no seu currículo e toda a diferença no seu crescimento como que é. E agora, por último, mas não menos importante, qual ferramenta você indicaria? Qual ferramenta, Manny, você indica para que eu trabalhe? Para você poder trabalhar com testes de API, eu indicaria você trabalhar com Postman. Postman é a ferramenta mais utilizada para testes de API até hoje, tá? Há muito tempo já tá assim. Postman, na minha opinião, eu gosto de Postman, eu já trabalho com Postman já tem um tempão e para mim é uma ferramenta excepcional, ela não deixa nada a desejar. Dá para você até mesmo trabalhar com automação dentro dela, tem inteligência artificial para te ajudar ali. Galera, é uma ferramenta excepcional. Eu ensino Postman, inclusive eu também tenho vídeos ensinando sobre Postman, também tenho vídeos ensinando sobre Cypress, se você tiver interesse. Tenho vídeos ensinando sobre JavaScript básico aí para QAs. Então, tudo isso que eu tô falando, você já pode dar uma pesquisada no meu YouTube, no YouTube aqui da Lumistech, e já ir atrás para poder ir aprendendo. Então, qualquer uma das ferramentas que eu tô trazendo aqui para vocês, se você quer se tornar um QA competitivo, um QA que vai fazer diferença no mercado e para sua empresa, para o produto que você está trabalhando, qualquer uma dessas ferramentas que eu mencionei, você pode aprender que você vai estar bem, tá certo? Óbvio, não existe bala de prata, não estou falando aqui que Cypress é a melhor ferramenta, Selenium é a melhor ferramenta, não tem a melhor ferramenta. Então saiba que qualquer uma delas que você aprender, você vai estar se colocando em prática aí os conhecimentos que você precisa para se tornar um QA que realmente que fura bolhas, né? Um QA que vai fazer a diferença ali dentro de um time de desenvolvimento, tá bom? Não tem escolha errada. Eu acho, sinceramente, que Selenium tem muita gente que acaba desgostando porque é mais velha, é porque é antigo, tem muita coisa legada com Selenium, mas eu acho que é uma ferramenta que ainda faz esse trabalho muito bem, e se você souber usar, ela vai ser uma ótima ferramenta de automação de testes, tá bom? O Carlos Eduardo falou aqui, tem alguma ferramenta de automação para app que se pareça com Cypress? Carlos, assim, que se pareça com Cypress, talvez eu esteja dando uma esticada aqui, uma alongada, mas eu acho o Appium muito parecido com o Cypress. Se você for trabalhar, por exemplo, com WebDriver.io, né, que vai utilizar todos os mesmos padrões ali de Mocha que a gente tem, por exemplo, aquela estrutura Mocha que a gente trabalha com Cypress, que é o describe, teste, isso é uma estrutura Mocha. Se você trabalhar com Appium, você vai ver muito disso, tá? E vai ter clique, né? Vai ter, só que aí ao invés de ser page, né, as coisas para página, vai ser para a tela do celular, né, pro aplicativo. E é muito parecido. Eu vou te falar, teste automatizado para aplicativo é chatinho, tá? Não tem jeito, é chato, na minha opinião. Ele é muito chatinho de trabalhar, pelo menos com o Appium até hoje ele é meio,
você tem que fazer várias coisas na sua máquina para fazer o setup, ele é mais lento, porque talvez você vai ter que emular um celular na sua máquina. Por exemplo, aquele cara que tem 8 GB de memória, que eu falei que daria bem para trabalhar como QA, talvez para trabalhar com testes automatizados mobile seja meio, né, mais pesado ainda, mais lento. Então, levem isso em consideração, tá? Mas Appium é uma ótima ferramenta. Existe uma outra ferramenta que até hoje eu não tive tempo de olhar para ela, que é o Maestro. Dizem que ela é muito boa, ela faz mágica ali, aparentemente, mas eu nunca utilizei, tá? Dizem que é muito boa, mas eu nunca utilizei. A Michela falou aqui, quais ferramentas de programação e de automação você ensina no seu curso na mentoria? Ótima pergunta, Michela. Dentro da minha mentoria, eu ensino várias ferramentas, tá? A gente tem também Gira, eu ensino Trello, eu ensino também para como vocês mexerem com JavaScript do zero, eu ensino Cypress, ensinamos Appium com WebDriver I/O, né, para fazer testes automatizados de mobile, eu ensino banco de dados, eu ensino Postman, que é para fazer testes de API, ensino também automação com Postman, que mais? A gente tem uma trilha separada que é só de Python com Robot Framework, eu devo estar esquecendo alguma coisa, mas esses são os principais, tá? E banco de dados a gente ensina Postgres, tá? Que é mais utilizado no mercado, e se você aprender o Postgres, você mexe com qualquer outra.